Neste vídeo, vamos fazer uma abordagem sobre alguns dados geográficos do evangelista Mateus. Foi um dos 12 apóstolos e provavelmente quem escreveu o Evangelho segundo Mateus. Chamado por Jesus a seguir em seu ministério, foi escolhido para ser um dos seus discípulos. E os Evangelhos? Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este levantou-se e o seguiu. O texto sagrado não nos apresenta muita coisa sobre a vida de Mateus. Entretanto, ele elaborou um escrito interessante e riquíssimo sobre a vida de Jesus. Quando do domínio romano, iniciado no ano 63 a.C., com a conquista do general Pompeu sobre a região da Palestina, Mateus exercia a função de coletor de impostos a serviço de Herodes Antipas, que à época era o tetrarca da Galiléia. A coletoria em que trabalhava ficava localizada na cidade de Cafarnaum, e judeus que desempenhavam essa atividade e enriqueciam a custa do povo eram desprezados, considerados à margem da sociedade, de má reputação, porque eram vistos como traidores do povo, que colaboravam com a opressão romana. Tinham a fama de serem corruptos, cobrando muito para ficarem com o lucro. Mateus detinha, e isto não restava dúvida, por exigência da profissão, conhecimento intelectual, para que fosse desempenhada a contento na cobrança e cálculos, portanto, como cobrador de impostos. Mateus teria de saber ler e escrever bem, para tomar nota de todas as transações. De acordo com a tradição, o Evangelho de Mateus foi escrito pelo apóstolo Mateus. Por isso, é possível que ele tivesse capacidade para escrever o Evangelho de Mateus. Provavelmente, era uma das pessoas mais cultas entre os 12 do grupo de Jesus. No capítulo 10, 13, ele é mencionado como um dos 12 apóstolos, embora sem a menção de sua profissão anterior. Portanto, neste cenário, que Jesus o convidou para ser um dos seus colaboradores, e em seguida leva Jesus à sua casa e oferece-lhe um banquete. Este fato chamou a atenção dos escribas e fariseus, que imediatamente reprovaram a conduta de Jesus por comer em companhia de coletores de impostos e pecadores. A esta provocação, fez Jesus responder com autoridade: não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esse dado nós vamos encontrar lá em Lucas 5, 29. Há certa complexidade em atestar o ministério de Mateus no Novo Testamento. E quase sempre quando é mencionado, é feito em regra junto com Tomé. Por aproximadamente 15 anos, Mateus pregou o Evangelho em hebraico para a comunidade judaica na Judéia. Tempos mais tarde,
segundo algumas fontes, viajou para outras províncias romanas, presumivelmente seguindo o ordenamento de Jesus, em que nós vamos encontrar em Mateus 28, 16, 20. E espalhou os ensinamentos entre os etíopes, macedonianos, persas e pardos. Diz o Evangelho: os 12 discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e anunciando-as a observar tudo quanto vos ensinei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Observa-se que tanto a Igreja Católica quanto a Ortodoxa sustentam a crença tradicional de que Mateus tinha sido martirizado, apedrejado, queimado e decapitado na Etiópia. Suas relíquias teriam sido transportadas posteriormente para a cidade italiana de Salerno, onde está até hoje. A Igreja Romana celebra sua festa em 21 de setembro. Seu símbolo como evangelista é um anjo. Em seu evangelho, apresenta Jesus com o título de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus também é chamado de Levi, filho de Alfeu, conforme os evangelhos de Marcos 2,14. Ao passar, viu o filho de Alfeu sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Lucas 5,27. Depois disso, saiu, viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguiu. Observa-se que os cristãos no tempo de Mateus ainda se consideravam judeus e, dessa forma, adoravam no templo e reverenciavam a lei dada por Deus a Moisés. Tanto que, para alguns, o Evangelho de Mateus era então chamado de Evangelho dos Hebreus ou, às vezes, Evangelho dos Apóstolos. De sua atividade após o Pentecoste, se conhece as páginas do seu Evangelho em que apresenta Jesus como mestre que veio realizar a justiça. Ele relata a morte e a ressurreição de Jesus. O Evangelho de Mateus é organizado em 5 livrinhos, cada um contendo uma parte narrativa, seguida de um discurso que reúne e explica o que está contido nas narrativas. Uma das informações é que o apóstolo Mateus aparece no relato bíblico, além das listas de apóstolos, se refere justamente sua chamada para ser discípulo de Cristo. Um dado relevante sobre este episódio
é a sua escolha. É a única chamada individual de um discípulo registrada nos evangelhos sinóticos. Em sendo rico coletor de impostos, e respondeu ao chamado do Mestre com entusiasmo. E em seu evangelho encontramos o texto referente ao do dinheiro, que diz: não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os destrói. E ainda, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Fazendo um paralelo com Judas, deixa todo o seu dinheiro para seguir Jesus. E Judas, ao contrário, traz Jesus por dinheiro. São Mateus, rogai por nós.